Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito do luto. É claro que eu vou compartilhar com vocês uma perspectiva, ou na verdade convidar vocês a olhar para o luto, para o processo de luto, por uma perspectiva diferente do que a gente está habituado. A escolha do porquê falar sobre o luto é porque tem sido especificamente uma semana bem difícil. Tem sido uma semana em que tem havido muitas perdas, especificamente, não pessoas próximas a mim, mas pessoas que me inspiram, pacientes. Quem trabalha com a clínica sabe que a gente lida muito com a perda que os pacientes experimentam durante seu processo terapêutico, e os pacientes sempre tendem a recorrer aos terapeutas como auxílio, como orientação no momento desse. Então, eu vou trazer aqui uma perspectiva de como experienciar ou como lidar com a ideia do luto por uma perspectiva neuropsicanalítica, que vai servir tanto para você que está experimentando outras circunstâncias de luto, como, por exemplo, o fim de um relacionamento, o luto pela perda de um ideal, perda especificamente de um projeto, o luto, perspectivamente, pela perda de uma pessoa, a ideia da morte, etc. Então, o meu convite é que a gente possa pensar o luto por essa perspectiva da neurociência afetiva, que vai trazer um outro olhar na maneira pela qual a gente experimenta o luto, não invalidando, mas de certa forma ampliando essa percepção, esse reconhecimento daquela perda que o indivíduo está sofrendo, que não é unicamente o luto que somente os seres humanos experimentam, mas é um luto ampliado em que todos os mamíferos sentem a nível neurobiológico um sofrimento, uma descarga de capa opioide que vai gerar a sensação de morte, especificamente a perda de algo físico, ainda que esse algo não seja físico, ainda que esse algo seja uma crença, um ideal, uma fantasia. Mas vamos lá. Então, pensando um pouquinho na ideia do luto, eu gostaria de revisitar com vocês o conceito básico da neurociência afetiva, que traz para a gente que todos os mamíferos têm uma necessidade específica de convívio, de vínculo para se sentir validado, para se sentir reconhecido, para existir. E à medida que nós começamos a nos relacionar com o mundo, a criança ela vai se desenvolvendo. A gente fala que, se a gente pensar, por exemplo, o rompimento de um relacionamento, é a ideia de um luto que se perde, é a ideia de um luto que eu tenho que aprender a lidar. Uma briga, um conflito familiar que eu tenho, e eu preciso me distanciar dessa família, de certa forma, diminuir esse vínculo que eu tenho com a família, é um sofrimento que eu experimento. Se eu tenho a ideia, uma fantasia de que chegando a um determinado lugar ou alcançando a um determinado ideal, eu vou experimentar determinada coisa, um preenchimento, uma completude. Isso não se faz real quando eu alcanço esse lugar, quando eu alcanço determinada coisa, naturalmente há também uma quebra de vínculo, uma quebra de expectativa e, consequentemente, eu experimento luto. Quando, por exemplo, eu entro num processo terapêutico e eu venho então com um ideal, com uma perspectiva, uma crença de quem eu sou, como eu funciono, porque eu funciono, etc., e eu vou desconstruindo esse ideal, essa crença fantasiosa, essa crença muitas vezes permeada pelas influências dos familiares, das figuras de cuidado e da própria sociedade. E eu começo então a descobrir que eu sou muito menos, ou que eu sou quase nada daquilo que eu imaginava que na verdade eu era, ou quem eu era, como eu funcionava, como eu sentia, como eu me comportava, isso também é a quebra de uma expectativa, é a quebra de um ideal, e como consequência você também experimenta um luto. Quando eu tenho a perspectiva de sempre transferir a ideia de felicidade, a ideia de completude, a ideia de potencialidade, de ser feliz quando eu comprar determinado objeto, ser feliz quando terminar determinada faculdade, ser feliz quando eu encontrar a pessoa ideal, o relacionamento ideal, a vida ideal, a viagem ideal, e eu alcanço essa viagem, eu entro num relacionamento que, a princípio, traz as características daquilo que eu fantasiei nos meus sonhos para um relacionamento ideal. E eu começo então a perceber defeitos, coisas que não se encaixam nessa fantasia que até então me levou para esse relacionamento e que eu depositei no outro nesse relacionamento, e esse outro não consegue cumprir porque ele sequer tem a obrigação de cumprir aquilo. Isso também é uma quebra de expectativa, é uma quebra de fantasia, e como consequência também há um luto vivenciado.
Quando, por exemplo, eu tenho alguém próximo num relacionamento familiar e alguém vem a falecer, aquilo me acomete, aquilo me traz uma dor tão grande, se a gente falar a nível neurobiológico, como uma criança, um bebê, que é, de certa forma, distanciado, separado da mãe. À medida que esse bebê, ainda capaz de racionalizar, ainda capaz de exercer grandes atividades cognitivas, vai experimentar o sofrimento. Portanto, quando eu bato na tecla de que sentir, ele antecede a nossa capacidade de pensar, de elaborar, de racionalizar e agir, é desse bebê que eu estou falando. É dessa figura incapaz de ter conceitos sociais para colocar nome nas suas dores. Essa figura incapaz de ter elaboração cultural para colocar, para dar nome especificamente àquilo que ele sente, ainda assim o sentir é primário a capacidade dele verbalizar essa experiência que ele está tendo. Então, assim como primitivamente e instintivamente um bebê vai sofrer, ou qualquer mamífero vai sofrer, a partir do momento que ele é separado, que ele é retirado dessa figura de cuidado, dessa figura de proteção, causado um sofrimento, então, por um viés neurobiológico chamado kappa-opioide, que traz uma descarga, né, desse neurotransmissor na nossa corrente sanguínea. Da mesma forma, nós, adultos, humanos, complexamente evoluídos a nível cognitivo, também vamos ter um sofrimento que segue esse mesmo caminho, essa mesma linha, esse mesmo circuito primitivo, esse mesmo circuito não racional. Por isso, a ideia de tentar racionalizar um luto é tão inútil e é tão eficaz como tentar racionalizar uma ansiedade, como tentar racionalizar uma depressão, como tentar racionalizar uma bipolaridade, um TDAH ou um caso de autismo. Ou seja, isso é questões, isso é circuito que acontece a nível neurobiológico. Ou seja, é muito mais um instinto, é muito mais uma forma de ser, de experienciar o mundo, do que uma forma de elaborar, de racionalizar sobre esse próprio mundo. Então, a perspectiva que eu estou dizendo é que a tarefa fundamental para um paciente atravessar o período de luto é ele sentir o luto, é ele validar. Entre as poucas coisas pelas quais eu acho que vale a pena sofrer nessa vida, entre elas está o ser humano. O ser humano é um sofrimento que vale a pena. O ser humano, à medida que eu convivo, que eu me relaciono com o ser humano, traz uma série de decepções, uma série de quebra de expectativas, uma série de desconstruções de fantasia. Mas é essa desconstrução que me ajuda a amadurecer. Se eu não tenho alguém para me relacionar, se eu não tenho uma sociedade, um outro para eu conviver, eu não posso me conhecer, eu não consigo me desenvolver, eu não posso me perceber. É somente a partir do relacionamento, do convívio com o outro que eu existo. É somente a partir do convívio, do relacionamento com o outro que eu me defino, que eu sei me separar desse outro, que eu sei me perceber diferente, um ser diferente daquele outro com o qual eu convivo. A mesma experiência que o bebê tem entre os 2, 3 anos com a mãe, a ideia de perceber que a mãe é um ser separado desse bebê, é o mesmo processo que todos os dias nós vivenciamos na vida adulta e achando que estamos racionalizando isso. Se você pega um bebê com 1 ano, 1 ano e meio de idade, passa um pincel, um canetão vermelho na testa desse bebê, coloca esse bebê de frente ao espelho, ele não tem nenhuma relação. Porque para esse bebê que está a nível primitivo, não cognitivo, a tinta vermelha é parte dele, como qualquer objeto será parte dele à medida que ele perceber aquilo. Mas a partir dos 2 anos e meio, 2 anos, etc., o bebê já começa então a elaborar esse processo de se perceber um ser diferente da mãe. E aí, se você faz esse mesmo processo de passar um canetão na testa de uma criança que tem entre 2,5 e 3 anos de idade, o movimento instintivo da criança é de tirar o canetão, é de passar a mão na testa, porque a criança já consegue elaborar que aquele canetão, aquela tinta não é parte dela, ou seja, eu já sei me diferenciar de quem sou eu e de quem é aquilo que não me pertence, de que não é parte de mim. Esse mesmo processo, a nível não cognitivo, mas a nível instintivo, nós estamos o tempo todo fazendo com o outro. Quando eu entro no relacionamento, e aí eu estou usando o relacionamento como base, mas você pode pegar qualquer processo de luto, eu adentro um relacionamento, é inevitável que esse outro, todas as vezes que você olha para esse parceiro, que você olha para aquela parceira, e você acha que a nível racional você escolheu a pessoa com quem você queria se relacionar,
Você acha que você escolheu a melhor pessoa que correspondia a uma fantasia, a um ideal, a uma ilusão, a um projeto, etc. Quando você entra nesse relacionamento e você começa a conviver com essa pessoa, você vai perceber que, na verdade, o mesmo olhar que você teve para a primeira figura de cuidado, seja uma mãe, um pai, etc., com as suas características, foram essas mesmas características a nível não cognitivo, mas a nível instintivo e irracional, que fez você olhar para alguém no meio de uma multidão e dizer: essa pessoa é ideal para eu me relacionar. Essa pessoa cumpre os requisitos essenciais para o amor acontecer. Aí a pergunta que eu faço é: qual é o requisito ou qual é o ideal de amor que você construiu? Porque a maior parte de nós tem o amor como um salvador. O amor, o relacionamento, o outro que pela segunda vez na vida vai me aceitar exatamente como eu sou, sem que eu tenha que mudar, sem que eu tenha que trabalhar nada em mim. Porque na infância, também a nível instintivo, não racional, é isso. Nós entramos num relacionamento com um ser chamado mãe, ou um pai que faz um papel de mãe. Lembrem-se que em psicanálise, mãe e pai é um papel, é uma função, e não especificamente a mulher ou o homem, o sexo, etc. Então eu entro nesse relacionamento e a primeira experiência de vínculo que esse bebê, essa criança tem a nível irracional com essa figura de cuidado, ele é um amor incondicional, ou seja, não é exigido nenhuma condição para que a mãe ame esse bebê. Não é exigido nenhuma condição para que esse bebê tenha suas necessidades atendidas por essa mãe. Isso é a primeira figura de vínculo. Então, e é essa promessa, é essa primeira experiência, e aí, de novo, gente, estou falando a nível neurobiológico, instintivo, afetivo e não racional. É essa primeira experiência de um amor incondicional que eu tenho no mundo. E é esse amor incondicional que eu vou perseguir a vida toda a nível instintivo, a nível neurobiológico. Então, essa primeira mãe, essa primeira figura de cuidado me dá esse amor incondicional. Eu faço as minhas necessidades a hora que eu quero, eu choro a hora que eu quero, eu sinto medo a hora que eu quero, eu sinto fome a hora que eu quero. E todas as vezes que eu choro, sinto fome, essa mãe vem. Todas as vezes que eu sinto medo, choro, essa mãe vem. Ou seja, as minhas necessidades são atendidas plenamente. Por isso que o Freud vai dizer em psicanálise que o bebê ele é completamente id, porque o bebê ele não tem senso cultural, ele não tem senso moral, então tudo que ele precisa, ele deseja, é para agora, é para ontem, e ele cumpre isso que ele deseja. Mas à medida que esse bebê vai evoluindo, ele vai crescendo, esse nível mais elaborado, cognitivo, neocórtex vai evoluindo, esse bebê vai percebendo que os choros que ele tem, que as necessidades que ele tem, já não são mais tão suficientes para trazer essa mãe, para suprir as necessidades. Então, essa primeira experiência que a gente vai dizer que o bebê acha que ele cria a realidade, ou seja, tudo que eu preciso, a realidade me traz, esse outro me supre, ele vai percebendo que essa mãe começa a se ausentar. Entramos na ideia do Winnicott de uma mãe suficientemente boa, uma mãe que falta, uma mãe que erra, uma mãe que é falha. Nesse momento, o bebê começa, então, a elaborar, ainda primitivamente, mecanismos, possibilidades das condições para ele ser amado, das condições para ele ser aceito. Ou seja, então, nesse amor que até então era incondicional, precisava fazer nada, eu era amado, agora existem certas condições, ou seja, o amor começa a sair do campo incondicional e vai para esse campo condicional, ou seja, existem condições para você ser amado. A criança evoluindo, à medida que a criança tem comportamentos que não corroboram com os valores do adulto, desse meio cultural, desse meio social, essa criança é repreendida. Essa criança é, de certa forma, chamada a atenção. E a criança, então, começa a perceber: olha que feio, que errado, não faça isso. Isso vai trazendo essa ideia de condicionalidade, ou seja, existem condições para eu não ser amado. E aí, nesse momento, nessa primeira infância, aquilo que você ouve que não pode, aquilo que você ouve que vai, de certa forma, te tirar esse amor, te tirar essa condição de aceitação, é especificamente o que você vai começar a anular em si. É especificamente o que você vai começar a tentar desconstruir e negar em si mesmo. E aí você vai com esse mundo já com essas condições estabelecidas nesse primeiro relacionamento com as figuras de cuidado, encontrando pessoas que exijam especificamente essas condições para o amor acontecer.
Ou seja, se na infância amor, vínculo é ambivalência, é exigência, é submissão, você adquire esse papel, então, de submissão, de ambivalência. Existem 100 pessoas, olha para uma pessoa específica e aquela pessoa rola a química. Aquela pessoa te interessa, aquela pessoa te atrai. Quando essa pessoa te atrai, especificamente o que acontece é que, a nível neurobiológico, não racional, por isso que eu estou dizendo que escolha de parceiro para nos relacionar não é racional, gente. Não é consciente, por mais que muitos tentem defender isso. A ideia do livre-arbítrio aqui está sendo totalmente desafiada, sim, tá? Então, você olha para aquela pessoa e aquela pessoa corresponde a essas características, ou seja, diríamos que é o nosso ego que escolhe com quem nós vamos nos relacionar. O id tem a necessidade, mas o ego é quem busca essa ferramenta no mundo. Então, eu entro naquele relacionamento, na dinâmica do relacionamento acontecendo, eu percebo que o outro exige, obriga que eu tenha submissão, exige e briga que o relacionamento tenha ambivalência. Ou seja, de novo, esse outro corresponde ao que eu aprendi na minha infância, que era amor. Quando especificamente alguém entra num relacionamento que é doentio, que é sofrido, que é patológico, disfuncional, mas esse relacionamento confirma a previsão da sua infância, a pessoa pode morrer nesse relacionamento. E não é viável usar racionalidade para mostrar para essa pessoa que esse relacionamento não é bom, não é viável mostrar racionalidade para mostrar que esse relacionamento é disfuncional, porque não foi a nível racional que a pessoa escolheu esse relacionamento. E não é a nível racional que a pessoa vai sair desse relacionamento. O que nós precisamos é usar nível afetivo que levou a pessoa para esse relacionamento e nível afetivo para reconsolidar as suas experiências dentro desse relacionamento. Então, aqui eu estou dizendo que o neocórtex, a nossa capacidade de racionalizar, de planejar, serve, trabalha para nosso cérebro mais primitivo, para o nosso cérebro límbico, para o nosso cérebro tronco cerebral. Então, especificamente, todas as vezes que eu quiser usar a racionalidade para lidar com uma questão que é afetiva, eu estou fazendo um trabalho de baixo para cima no cérebro. Mas todas as vezes que eu trabalhar uma questão afetiva para então afetar especificamente esse neocórtex, eu estou trabalhando de baixo para cima, que é a base de trabalho de todas as terapias psicodinâmicas, como as terapias experienciais, a psicanálise e assim sucessivamente. Então, nesse sentido, o que me levou a ter um relacionamento, um afeto, um vínculo com alguém é sempre afetivo. Isso está claro, isso precisa estar evidente para vocês. A nível afetivo, eu busco suprir uma necessidade no mundo. Encontrei um ser, encontrei, entre aspas, um objeto que vai suprir essa necessidade. Aqui, sem entrar no mérito se esse relacionamento é saudável ou não é saudável, imagina aí que você está convivendo essa cena nesse relacionamento, está tendo uma confirmação de previsão, de padrão, etc. E aí esse outro, infelizmente, rompe com você. Existe essa perda, ou seja, o outro rompe esse vínculo, você toma a decisão de romper esse vínculo, especificamente alguém que infelizmente venha a falecer, e você perde essa pessoa. À medida que você perde essa pessoa, existem categorias de sofrimento. E aqui vamos listar pelo menos 2 categorias de sofrimento. Vamos listar 3 para ficar mais detalhado. Então, a primeira categoria de sofrimento que te gera é a desconfirmação de previsão. Ou seja, à medida que aquela pessoa, que aquele ser que cumpre os requisitos essenciais para o amor acontecer, não está mais presente, à medida que ele rompe comigo, eu tenho então uma desconfirmação da minha previsão. Ou seja, a gente chama isso de neurociência afetiva de erro de previsão. À medida que eu tenho um erro de previsão, a sensação que nós sentimos é de morte. A sensação que nós sentimos é de desespero. É a sensação de um bebê abandonado com fome, com sede, com medo. É essa sensação, a nível afetivo e não racional, que nós experimentamos. É isso que o nosso corpo traz. Então, a ideia de descobrir uma traição, um rompimento de relacionamento, alguém que te abandonou, alguém que mentiu para você, é esse desespero, é isso que o nosso corpo experimenta a nível de cortisol, a nível de noradrenalina. A nível bioquímico, é isso que ele tem que lidar. É por isso que é uma descarga, é uma intensificação daquilo depois ameniza, porque se aquilo continuasse por horas, esse cortisol sendo liberado, essa noradrenalina sendo liberada, o nosso corpo não suportaria. A quantidade de inflamação que nós teríamos seria insuportável. Então, nesse sentido, existe essa descarga. Isso é a nível especificamente neurobiológico.
Depois vem a segunda experiência de sofrimento, que é a nível afetivo, ou seja, afetivamente, aqui não tem nenhum pingo de racionalidade, o afeto que é desencadeado no nosso circuito emocional é o panic e grief. Panic e grief, esse conceito que vem da neurociência afetiva, que basicamente está dizendo que você está rompendo um vínculo, ou seja, um vínculo foi rompido. Para qualquer mamífero, à medida que um vínculo é rompido, o grau de sofrimento que ele sente vem tanto a nível neurobiológico como a nível afetivo, ou seja, afetivamente um vínculo se rompeu. Então, esse circuito emocional que representa essa estrutura, que faz o indivíduo buscar vínculo, ela se hiperativa e existe nesse circuito uma liberação de uma substância chamada kappa-opioide. À medida que esse kappa-opioide é liberado, o indivíduo entra em dois estágios. O primeiro estágio é um estado de desespero, um estado de angústia, um estado de separação, que basicamente, se você pegar uma metáfora, é a criança que se perde dos pais no mercado ou numa loja de brinquedo, num shopping. O primeiro instinto da criança, como é o primeiro instinto de qualquer mamífero em qualquer ambiente, é desesperadamente chamar, procurar por esse pai, por essa mãe, por esse cuidador. A primeira fase do processo de luto é especificamente a negação, a ideia de não quero aceitar isso, não vou perder essa pessoa. Há algo que eu possa fazer, há algo que eu possa restaurar esse relacionamento. Então tem que haver esse circuito para o indivíduo tentar restaurar o vínculo, porque o vínculo é uma necessidade. À medida então que entra esse período de desespero, de angústia, de não aceitação, você entra no segundo estágio, que é o grief, que daí é o luto mesmo. Nesse momento, você se isola, você se desinteressa pelo mundo, as suas atividades que geravam prazer agora já não geram mais prazer. Acontece especificamente, a gente fala, a depressão especificamente acontece disso, quando você tem um rompimento de vínculo e esse vínculo não pode ser restaurado, você não consegue restaurar esse vínculo, então existe esse sofrimento. Esse sofrimento vai levar ao desligamento do sistema psíquico, que é o que te faz buscar no mundo, que é o que te faz se interessar pelo mundo, pelas coisas que te dão prazer. É por isso que a depressão é o momento em que você se isola, você não quer contato, você não tem interesse social, nada mais te gera prazer. Então é um isolamento, um desligamento do mundo na esperança de que esse outro venha me procurar, na esperança de que esse vínculo de alguma forma seja restaurado. Então você fica nesse período de luto. E aí, o terceiro sofrimento que nós temos especificamente é o sofrimento racional. Aí, a ideia racional, cultural, moral do rompimento de vínculo. As consequências desse outro não estar presente comigo. As consequências de não ter mais esse vínculo. As consequências de não ter mais esse parceiro para dividir demandas, para passear, para dividir contas, para dividir sonhos, projetos, etc. Ou seja, a diferença básica do nível afetivo para esse nível racional é que o nível racional mede as consequências futuras do rompimento desse vínculo. Já esse nível de sofrimento afetivo, especificamente não racional, é apenas biológico, é apenas uma dor, um instinto. Você não pensa na consequência, você não pensa no amanhã. O sofrimento é pautado e fundamentado apenas no presente, no momento específico que o capopioide está sendo liberado na corrente sanguínea, tá? Então, três categorias: o irracional, que é o mais instintivo, esse afetivo e depois especificamente esse racional, ou seja, três instâncias de sofrimento que nós temos para lidar com o luto. Entendam que para auxiliar um paciente a atravessar esse período de luto, e recapitulando, eu estou falando luto, tanto o luto que o paciente experimenta de si mesmo quando ele quebra a expectativa de uma identidade que ele achava que tinha dentro de um processo terapêutico, como luto por um projeto, por uma fantasia que ele tem nesse mundo, nessa externalidade, como mesmo o rompimento de um relacionamento ou a perda de um ente querido e assim sucessivamente. Então, essas três categorias especificamente de luto é o que o paciente vai precisar atravessar. Aqui é muito importante. Se você for tentar ajudar o paciente a elaborar o luto vindo da zona racional para depois chegar na zona afetiva, possivelmente o sofrimento que o paciente vai experimentar vai travar ele nessa zona racional, nesse neocórtex. Então, a experiência de elaboração de luto, ela precisa ser condicionada, ela precisa acontecer de nível afetivo para nível, então, cognitivo, ou seja, de nível emocional, afetivo primário, para o nível cortical. Então, um cérebro de baixo para cima.
esse trabalho experiencial de sentir o luto, de deixar os neurotransmissores, a bioquímica descarregar e o paciente perceber que ele sobrevive àquilo à medida que ele sente aquilo sem medo, pautado, baseado por um processo terapêutico, por um vínculo terapêutico que dá esse amparo para ele, a possibilidade de elaborar um luto é muito maior. Mas se eu tentar primeiro racionalizar esse luto, para depois chegar especificamente nessa instância afetiva, o nível de sofrimento que o paciente experimenta é tão grande que a possibilidade que ele tem é de cair de novo em uma depressão. Então, primeiro passo, ir de nível afetivo, sentir, elaborar a nível físico, biológico mesmo, experiencial esse luto, reconhecer essa perda, para depois, então, nós chegarmos nessa instância cognitiva que olha para o externo, que olha para as consequências dessa perda, tá? Por que que dói tanto, especificamente, o luto? Como eu disse, sempre que nós nos relacionamos com pessoa, e a gente pode olhar como base o relacionamento conjugal, nós partimos de um relacionamento na infância, na primeira infância, de um outro que atendia às nossas necessidades. Vamos evoluindo nesse desenvolvimento, entramos em condições para que esse outro continue atendendo a minha necessidade. Eu elaboro, faço tentativas, erros e acertos, consigo então atender a essas condições e continuo tendo as minhas necessidades atendidas. À medida que eu vou para um relacionamento conjugal, que, de novo, não é racional a escolha que eu estou fazendo de com quem eu vou me relacionar, eu estou entrando especificamente em um relacionamento e eu estou apostando a nível afetivo, que nós já entendemos na neuropsicanálise e neurociência afetiva, que esse outro minimamente tem as condições para atender às minhas necessidades. Ninguém vai para um relacionamento sem ter uma mínima promessa de que o outro possa atender às nossas necessidades. Para você, isso pode chocar, se você acha que está num relacionamento genuinamente por escolha, sem nenhum tipo de cobrança. Em nível afetivo, você só entra no relacionamento se minimamente esse outro traz uma retribuição, se minimamente esse outro atende às suas necessidades. Se você possa perceber que esse outro começa a não atender às suas necessidades minimamente, esse relacionamento começa a gerar um desconforto. Esse relacionamento começa a gerar um estado de sofrimento. A ideia do ciúme para um relacionamento é especificamente um outro que ameaça tomar aquele que atende às minhas necessidades. Um outro, uma pessoa, um ser que pretende se colocar entre mim e esse outro, esse parceiro, essa parceira, que deveria atender às minhas necessidades. Então, circuito de raiva se ativa e eu quero destruir esse outro. Eu fico com raiva desse objeto, porque ele está se interessando por um outro além de mim. O primeiro passo de maturidade a nível afetivo e de ego na psicanálise para a gente começar a trabalhar, e isso é entender que nenhum ser vivo, nenhum mamífero, nem mesmo o gatinho ou o cachorro que você tem em casa, está nesse mundo para atender a sua necessidade. Nenhum organismo vivo existe exclusivamente para atender a sua necessidade. É uma responsabilidade, um desafio e uma tarefa nossa de cada um atender às nossas necessidades. Entrar no relacionamento conjugal é ser transparente, é negociar com esse outro. Eu tenho essas necessidades, essas são as minhas expectativas, essas são as minhas prioridades. O quanto disso você consegue atender? Esse outro também apresenta as suas necessidades. Nós fazemos uma negociação, isso é inegociável, eu preciso disso, o outro eu preciso disso. Fazemos uma negociação, minimamente eu consigo atender isso e você consegue atender as minhas. Claro, isso, nós entramos no relacionamento. Mas como nós entramos no relacionamento hoje? Escondendo totalmente as nossas vulnerabilidades. Entramos no relacionamento como se fôssemos a pessoa mais suficiente do mundo, a pessoa mais resolvida do mundo. E à medida que nós entramos nesse relacionamento, o outro acredita, esse é um cuidador. Esse é um cuidador nato. Esse tem potencialidade para cuidar 100% de mim. Porque essa armadura é essa promessa fantasiosa que nós levamos para o relacionamento. E à medida que esse relacionamento começa a acontecer, se aprofundar, armaduras começam então a cair, o outro percebe em você uma fragilidade que ele não conheceu no momento que começou o relacionamento. E aí, como que esse outro, que era essa promessa especificamente de cuidador, agora é uma pessoa tão frágil?
É uma pessoa que não consegue atender minimamente as necessidades que eu tenho para estar no relacionamento. Como continuar no relacionamento que eu achei que o outro era um possível cuidador e agora eu percebo que esse outro não está cuidando absolutamente nada daquilo que ele me prometeu. E mais, quanto desse cuidador foi eu que vi nesse outro e esse outro nem estava demonstrando. Ou seja, o quanto de fantasia há nesse relacionamento. E aí, quando esse outro resolve romper essa relação, resolve se afastar, dar fim a esse relacionamento, a sensação que eu tenho é de perda, ou seja, eu tenho 3 instâncias de sofrimento. O sofrimento que desconfirma a minha previsão, e aí eu estou falando de um nível muito mais primitivo. Eu tenho um sofrimento afetivo, uma descarga de capa opioide desse objeto que eu perdi, desse objeto, esse possível objeto para atender as minhas necessidades que eu perdi. Estou só, estou abandonado. E a nível racional, cultural, moral, a consequência de não ter esse outro ao meu lado. Então, são 3 instâncias. E o luto, para acontecer de uma forma saudável, a elaboração do luto precisa começar de baixo para cima, de nível irracional, afetivo, para então especificamente cognitivo. A ideia das 5 fases do luto, da negação, da barganha, etc., não acontece de forma tão linear. Existem pessoas que vai começar especificamente pela barganha, existem pessoas que vai começar pela negociação, existem pessoas que vão atravessar linearmente as 5 fases do luto, existem pessoas que vão passar pelas 5 fases de maneiras retrógradas, vai, retorna para uma outra e vai de novo. Existem pessoas que vão experimentar 2 fases do luto. Então, isso não é tão linear como a gente desenha em teoria. Basta você atender um paciente que experimenta, que está vivenciando o processo de luto, para você perceber essa oscilação, essa não dinâmica estruturada como é na teoria do luto, tá? Então, aí um ponto específico que a gente traz é: precisamos ter uma aceitação do acontecimento para então conseguir continuar. Só após a aceitação é que eu consigo continuar. Mas aí existe um problema, assim, eu não acredito, e na minha experiência eu nunca vi alguém conseguir entrar num processo de aceitação sem antes entrar num processo de reconhecimento, ou seja, eu preciso reconhecer para aceitar. Se eu tento impor a mim, e aí a aceitação ela é a nível racional. Se eu tento impor a mim especificamente uma aceitação sem antes fazer o reconhecimento, perceber aquilo, é sempre uma aceitação que gera sofrimento. É sempre uma aceitação que oscila, que vai regredir. Então, o primeiro passo, eu preciso ter um reconhecimento, eu preciso elaborar aquilo. E essa elaboração, esse reconhecimento, ele se dá a nível afetivo. Depois que eu experimento essa perda, reconheço que esse outro não é mais presente, que esse relacionamento não acontece mais, é só a partir dessa experiência afetiva que eu consigo então passar por esse processo de aceitação, que aí é a nível cognitivo, ou seja, reconhecimento, elaboração é a nível afetivo, sistema límbico tronco cerebral, e quando eu faço um processo de aceitação, aí é a nível cognitivo, a racionalização neocórtex. Para eu fazer um primeiro processo especificamente afetivo, o indivíduo precisa sentir, ele precisa elaborar. E o reconhecimento ele se dá especificamente porque o indivíduo não foge da realidade. Se ele não está num processo de especificamente uma psicose, ele não foge da realidade. Se ele não está no padrão de narcisismo primário ou secundário, ele não foge da realidade. Então, à medida que eu vou em casa, à medida que eu retiro os objetos, retiro as roupas do guarda-roupa, do ambiente, do carro, etc., e eu chego em casa, chego no guarda-roupa, chego no quarto, e as roupas, os objetos desse outro não estão mais lá, é a realidade sempre me trazendo aquilo. É a realidade sempre trazendo esse feedback que me gera experiência afetiva. Ou seja, eu preciso modificar os objetos, eu preciso bloquear o outro. E bloquear o outro nas redes sociais, parar de seguir, parar de ver, não corresponde especificamente a uma infantilidade, a uma negação. Corresponde a uma realidade. Esse outro não é mais presente ali. Esse outro não está mais ali. Então, todas as vezes eu preciso retirar a roupa, e aí, quando eu chego no guarda-roupa que nós dividíamos, esse guarda-roupa só tem as minhas roupas, o dele não está mais lá, cada vez que eu abro esse guarda-roupa, dói, gera sofrimento. Mas toda vez que eu sinto esse sofrimento, é uma desconfirmação da minha previsão. À medida que eu tenho a desconfirmação da minha previsão de que aquele outro não está lá,
Por mais que eu queira negar que esse relacionamento não acabou, os objetos dele não estão mais lá. A cabeceira da cama não tem mais o travesseiro dele. As roupas dele não estão mais no guarda-roupa. Isso me faz reconhecer a realidade, choca então com o meu afeto e aquilo me causa sofrimento. Paliativamente, aquilo me causa sofrimento. Sempre que esse choque acontece, eu estou elaborando, tá? Instintivamente, eu estou elaborando a nível não racional a perda desse outro, a partida desse outro, o rompimento desse vínculo. À medida que eu experimento isso diversas vezes afetivo, a realidade vai ativar a minha zona cognitiva e eu vou racionalizar, eu vou elaborar a partida desse outro. E aí sim eu posso entrar no processo de aceitação. Mas se eu não faço o processo de elaboração, o processo de reconhecimento que a realidade existe para isso, eu não tenho a possibilidade de entrar no processo de aceitação. Querer levar uma aceitação cognitiva sem antes gerar um reconhecimento afetivo para experienciar um processo de luto, de uma quebra de ideal, de uma fantasia, é sempre, de certa forma, gerar muito mais sofrimento do que a possibilidade de atravessamento desse sofrimento que o paciente está tendo. Para complementar isso, então, essa minha fala e trazer uma outra perspectiva, agora especificamente para quem está experienciando o processo de luto, não especificamente para profissionais nessa linha da neurociência afetiva, como eu disse, nenhum objeto existe no mundo especificamente ou unicamente para atender às nossas necessidades, a minha necessidade, a sua necessidade. Quando nós nos encontramos numa mesma família, com um vínculo, um DNA, uma corrente sanguínea, isso significa que o outro continua tendo o seu trabalho, a sua responsabilidade de atender às suas necessidades. Mas, à medida que eu reconheço que o outro tem a própria individualidade, as próprias necessidades, eu estou dando ao outro o espaço, a abertura, as escolhas que ele precisa. Então, se eu olho, por exemplo, para um processo em que alguém acamado. Eu já tive pacientes que tinham lá, sei, a mãe há quase 15 anos numa UTI, sofrendo, vai para o hospital, volta para casa, vai para a UTI de novo. Uma qualidade de vida totalmente restrita, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode isso, não pode isso, etc. Uma qualidade de vida totalmente restrita, não fazendo mais escolhas por si mesmo, não sendo mais dono de si mesmo, não tendo mais autonomia sobre si mesmo. E eu começo, então, a perceber que esse outro só existe, só tem essa qualidade de vida, porque especificamente eu quero que ele continue vivo. Alguém que está respirando por aparelhos, ele continua vivo, porque eu, familiar, egoísta, não quero lidar com o meu luto, com a minha dor de perda. Então, por mais que a qualidade de vida dele seja péssima, horrível, eu quero que ele continue vivo, porque eu preciso dele. Sou eu que preciso dele, sou eu que vou sofrer com a partida dele. Nesse sentido, somos tão egoístas olhando para a nossa dor, para a nossa necessidade, que esquecemos da sensibilidade de perceber que a qualidade de vida do outro, limitada, restrita, talvez não seja satisfatória para o outro. Talvez a ideia de morte, de partir dessa para uma outra vida, dependendo da crença de cada um, seja menos sofrida, menos limitante do que perceber o outro ali. Então, se você tenta me convencer que você não querer que o outro parta é especificamente porque você o ama e você quer o melhor para ele, e você entende que o melhor para ele é continuar constantemente numa UTI, eu convidaria você a repensar, a elaborar essa experiência de amor. Ou então, olhar por esse viés, perceber na qualidade, no grau de sofrimento do outro. E se eu, de certa forma, sustento ou vou suspender especificamente o meu egoísmo, o meu querer que o outro continue, o meu querer que o outro esteja ali, se eu especificamente consigo suspender o meu egoísmo de dizer esse outro é um pai, é uma mãe, e ele atende uma necessidade, eu preciso dele, e eu começo a perceber que não, eu sou um adulto, eu consigo encontrar outras pessoas para gerenciar, para dividir esse sofrimento, para elaborar esse luto, para continuar essa vida. E dou ao outro o direito especificamente de seguir o caminho dele, de fazer as escolhas dele. Eu estou dizendo especificamente que se eu tenho coragem de reconhecer, de elaborar um luto de uma pessoa que veio a falecer e perceber que, dependendo da qualidade de vida, aquilo foi um processo melhor para ela, dadas as limitações do que sabemos pós-morte, eu estou então preparado, eu estou com o ego amadurecido para ter um rompimento de relacionamento e entender
que se esse outro partiu, que se esse outro foi embora, se esse outro te traiu, te decepcionou, mesmo você dando o melhor de você, mesmo você tendo fazer o melhor relacionamento da sua vida, o outro foi embora, o outro partiu, o outro fez uma escolha fora do relacionamento, porque você já não atendia às necessidades dele. Porque o melhor que você está fazendo não é suficiente para atender às necessidades dele. E aí não depende de você, não é por causa de você, é sobre as necessidades do outro, é sobre o interesse do outro, é sobre as escolhas do outro. E eu acho que, de novo, assim como eu estou convidando você a pensar no outro que está acamado, sofrendo, e egoisticamente a gente quer que ele continue ali porque é importante para nós, eu posso muito bem dizer que se o outro fez uma escolha fora do relacionamento, se escolheu romper um relacionamento, é porque possivelmente eu não estou sendo suficiente para atender às necessidades dele. É possível uma reconciliação, uma conversa, um diálogo, e o outro trazer para mim as necessidades que eu não estou atendendo, e eu estou disposto a atender essas necessidades dele ou não é? De novo, um processo que requer um ego amadurecido. Para eu decidir, para eu fazer uma escolha, dar ao outro o direito de buscar as suas necessidades que eu não consigo atender, ou assumir um compromisso, que é um relacionamento, uma negociação, de que um atende às necessidades do outro para que esse relacionamento possa perdurar. De novo, ambas as decisões requerem maturidade, requer um ego desenvolvido, que é o que toda psicanálise tenta fazer. Fortificar, desenvolver, amadurecer o ego do paciente. Esse é o papel, o propósito maior de qualquer processo terapêutico. Tá bom, gente? Espero de verdade, assim, o intuito desse vídeo não é invalidar a dor, não é invalidar o que você está sentindo. Pelo contrário, é dizer que se você está sentindo, existe uma razão e existe um processo de elaboração nessa dor, nesse sofrimento que você está experienciando. Abraço para vocês, a gente se encontra em um próximo momento, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha ele, comenta, que eu sempre gosto quando vocês comentam e deixam a perspectiva de vocês.